Oi, eu sou Gabriela Cunha do Jornal de Lavras, hoje aqui na casa de uma pessoa muito especial para falar o que Lavras tem a ver com a cultura americana? Vamos descobrir. E para falar sobre isso com a gente, ninguém melhor do que a dona Wanda Bezerra. Então, conta pra gente, o que Lavras tem a ver com a cultura americana? Lavras tem tudo a ver com a cultura americana. Por quê? Quando os missionários presbiterianos norte-americanos chegaram a Lavras, em 1893, Lavras era uma pequena vila. Já tinha passado a categoria de cidade, mas era uma pequena vila, de acordo com a descrição de um dos missionários. Lavras é uma pequena vila com uma só rua, poeirenta ou lamacenta, de acordo com a estação do ano. E Lavras tinha algumas casas de fazendeiros, mas as outras casas eram cobertas de capim, de sapé. Então, era um lugar bem atrasado, bem inculto ainda. Poucas pessoas que tinham estudado, poucas pessoas tinham feito um curso superior. Então, era uma cidade pequena, atrasada. E os americanos, então, percebendo isso, eles trouxeram uma escola com um currículo, um programa muito desenvolvido para aquela época. Então, foi uma grande surpresa para os lavrenses, porque eles começaram a exercer uma influência grande em todas as áreas. Você quer ver um exemplo bem interessante? Quando o governo brasileiro começou a cuidar do físico da juventude, da parte da higiene, da saúde, os americanos já tinham no colégio, naquele início, educação física, campos de jogos, vôlei, futebol. Inclusive, a primeira bola de basquete de Minas Gerais foi trazida por esse colégio para Lavras. Um missionário trouxe essa bola, ensinou as técnicas, e então já era uma grande surpresa, uma grande novidade. Quando também as universidades brasileiras, as faculdades, começaram a usar o termo campus para definir o seu espaço, né? O colégio americano, assim eles chamavam, né, na época, já tinha o seu campus. Por quê? Porque a escola foi colocada numa chácara, ao redor, as casas construídas ao redor de arvoredos, com jardins já plantados, muitas espécies de árvores até raras. Então, já era um campus semelhante aos campos dos Estados Unidos. Essa foi outra grande surpresa, outra grande novidade. Tem uma história engraçada também. A missionária Carlota Kemper, que foi uma pessoa importantíssima na escola, ela era uma mulher culta, poliglota, inteligente, experiente. Ela começou a ensinar às pessoas muitas coisas. Por exemplo, a parte da alimentação. Então, ela começou a ensinar numa padaria que havia aqui, que já foi agora fechada, infelizmente, chamada Padaria São Jorge, o pãozinho americano, o biscuit, né, que era o pãozinho americano. E uma coisa muito interessante, a Carlota Kemper ficava muito aborrecida quando ela via os brasileiros jogarem o pão fora. O pão que ficava duro, o pão dormido, né? E eles não usavam o pão. E ela ficava incomodada com aquilo, ela achava um desperdício, quase um pecado, né? Então, ela ensinou a fazer o bread pudding. O que é o bread pudding? É aquele pudim de pão, que só em Lavras existia. Acho que, com o tempo, isso foi se espalhando, as pessoas foram levando para outros lugares, né? Mas o bread pudding é o pudim de pão que era para aproveitar o pão dormido. A primeira pedra de gelo que veio para Lavras, eles importaram do Rio de Janeiro, e houve um caso muito engraçado. A Carlota Kemper pegou uma barra de gelo e ofereceu para uma amiga aqui de Lavras. A amiga correu, guardou o gelo no armário, fechou, para que ninguém mexesse naquele gelo, para depois mostrar para as outras amigas que ela tinha gelo, ninguém mais, só ela, né? Então, são coisas muito interessantes que aconteceram e que mostram com muita clareza a influência deles na alimentação, nos hábitos. Por muitos anos e até o dia de hoje, as pessoas em Lavras não falam muito oi, nem olá. Falam ei, por causa do rei, o rei norte-americano, que era assim que Lavras cumprimentava.
Outra coisa curiosa também, aqui em Lavras ainda se usa levar flores quando se acompanha um enterro. Ou quando se vai a um velório, leva-se as corbeles, né? As coroas. Quando eles chegaram aqui, ninguém fazia isso. Ninguém sabia fazer uma corbele. Então, uma missionária chamada Henriqueta Taniril, eu tenho até foto para mostrar, ela ensinou as moças prendadas, educadas, né, pela escola, para fazer essas corbeles que eram levadas, então, para os cemitérios. E outras coisas muito interessantes. O nosso currículo da época, quando eles chegaram aqui, eles viram que precisavam ensinar para as moças, principalmente, a decoração de casa, porque elas não sabiam decorar uma casa, colocar um quadro, organizar uma mobília, né? Então, elas também tiveram cuidado de ensinar essas coisas. Outro ponto forte também da influência foi o estudo da puericultura, porque aqui não havia, nem no Brasil, havia essa matéria, vamos dizer assim, esse conteúdo no currículo. O que era a puericultura? Era uma coisa tão importante, era um estudo sobre parto, crianças, doenças da criança, cuidados com a nutrição, a higiene, os primeiros socorros. Tudo isso foi ensinado por eles, pelas missionárias que vinham especialmente para esse tipo de conteúdo. Então, se era economia doméstica, decoração, vinha uma especialista em decoração. Se era puericultura, vinha uma especialista. A primeira escola de música de Lavras, oficial, e que ensinava piano, violino, harmonia, canto, também foi fundada pelos missionários. Funcionava no Kemper e era um conservatório. E quando as meninas formavam em piano, por exemplo, elas recebiam um diploma do Trinity College, dos Estados Unidos, e esse diploma então, era válido no Brasil e nos Estados Unidos. Então, era uma novidade. Imagina, a moça estudava piano, formava, né? Inclusive, quem se beneficiou muito foi a família Azevedo, as primas do Rubem Alves, o grande escritor, né? Elas estudaram, formaram e elas foram até diretoras desse departamento. Enfim, se a gente começar a contar essas coisas, a gente vai longe. Muitas coisas. Essa noção da ecologia eles já tinham. Sabe, o cuidado com plantas, jardins. Dr. Gammon, por exemplo, que foi um grande líder, né, dessa escola, ele tinha muita noção de arquitetura, de construção, e a história conta que ele fazia os projetos das casas em Lavras, em Nepomuceno. Onde se pedissem, ele ia, fazia o projeto e a casa era construída. Então, gente, é uma gama tão grande. Muitos profissionais de Lavras aprenderam a profissão no Gammon, que na época chamava-se Colégio Evangélico. Inclusive, o Gammon foi depois o nome, né? Eles tinham oficinas, eles abriram oficinas na escola. É que é chamado depois no Brasil de ensino profissionalizante. Então, tinha escola, marcenaria, selaria, carpintaria, encadernação, essa parte também de gráfica, que eles trouxeram uma gráfica. Então, os meninos estudavam a matéria convencional e depois iam para as oficinas aprender uma profissão. Olha que interessante. Então, em Lavras, no início, naqueles primórdios, sapataria também, todos aqueles profissionais foram formados pelo colégio, por causa dessas oficinas. Então, eu acho o seguinte, nós podíamos ficar aqui muitas e muitas horas falando sobre a influência, e sobre a influência também, vamos dizer assim, do desenvolvimento educacional de Lavras. Esse é importante. Por quê? O colégio veio, instalou-se e foi, apesar de um pouco de preconceito, porque era presbiteriano, e Lavras era essencialmente católica, mas, apesar disso, a cidade abraçou essa escola americana. Gostou, apreciou, aprovou.
Mas quando a comunidade católica percebeu esse grande amor e a influência religiosa, né, naturalmente, eles decidiram, então, fundar escolas para os católicos. Então, vieram colégios de alto nível, católicos, o que foi ótimo para a cidade. Ótimo. Inclusive, a cidade passou a chamar-se Terra dos Ipês e das Escolas. Por quê? Porque, graças à influência, à concorrência, Lavras ganhou mais e mais escolas. Então, como eu estava dizendo, eu acho que nós podemos parar por aqui, apesar que há muitas e muitas histórias, muitas e muitas influências. Inclusive, a UFLA, hoje, ela existe graças ao Dr. Samuel Gamo, que, em 1908, vendo que a terra ao redor de Lavras era fértil, decidiu fundar uma escola agrícola, na chácara do colégio. Essa escola agrícola, com o tempo, desenvolveu-se, ganhou fama e passou a ser Escola Superior de Agricultura. Com o tempo, o Gamo, então, não podendo manter essa escola superior, doou para o governo todo esse aparato, né, que era a Escola Superior de Agricultura, e transformou-se hoje na UFLA. Então, gente, só de falar da UFLA já é uma influência inigualável, porque, felizmente, a UFLA é hoje uma mola mestra no desenvolvimento de Lavras. Muito obrigada por nos explicar um pouco sobre esse tema, mostrar um pouco da história da nossa cidade, mostrando cada vez mais que Lavras é a esquina do mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo.